Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Fico feliz de você estar aqui em mais uma aula nossa do Descomplica Penal, onde o nosso objetivo é explicar o direito penal de forma simples, num bate-papo, numa conversa, para que você consiga entender os diversos institutos do direito penal. Você já sabe, se você está gostando das aulas, já dá um like aí, já curte, se inscreve também no nosso canal no YouTube. E outra coisa que eu também quero alertar a você, os slides que eu passo estão na forma de apostila lá no site do curso.jus, tá bom? Então vai lá no site e lá você vai encontrar esse material gratuito, de forma gratuita, está à sua disposição. Foi a melhor maneira que eu encontrei de você ter acesso ao material, ter acesso às aulas, tá? Então, www.curso.jus.com.br. Vai lá no site, dá uma olhada no site, dá uma passeada, ele está cada vez com mais coisas interessantes lá para que você consiga se enriquecer do universo penal. É a minha contribuição para o âmbito penal aí, a contribuição que eu posso dar em retorno a tudo que eu já ganhei, tudo aquilo que eu já recebi por conta do direito penal. Tá bom, pessoal? Então vamos lá? Mais uma aula de direito penal. Queria falar hoje com vocês de forma bem tranquila, bem descomplicada, sobre as fontes do direito penal. Se você está na faculdade cursando direito, ou se você acabou, você sabe que nas primeiras aulas de cada uma das matérias, direito civil, direito penal, processo penal, constitucional, nós sempre falamos, ou os professores sempre falam, uma das primeiras aulas são sobre as fontes do direito. Cada ramo do direito tem o seu conjunto de fontes. Algumas fontes são comuns aos ramos, aos diversos ramos do direito. Por exemplo, a lei. A lei é uma fonte do direito que ela é comum no direito civil, processo penal, penal. Os princípios também passam por vários ramos do direito, ou todos os ramos do direito, tá certo? Aqui nós vamos falar, é óbvio que vamos falar somente das fontes do direito penal, que é o que nos interessa, perfeito? Então vamos lá, vamos dar uma olhada, vamos dar uma passeada nesse tema aí, ó, sobre os princípios, fontes do direito penal. O princípio foi em outra aula, né? Fontes do direito penal. Muito bem. Amiguinhos, primeira coisa, tá? Vamos tentar entender por que desse nome, fonte do direito penal. Assim como os rios que nascem em um lugar, ou seja, tem sua fonte, seu nascedouro. Da mesma forma acontece com o direito penal. Ele possui um nascedouro, uma nascente, um lugar de origem. Enfim, possui fontes. Cada ramo do direito tem as suas próprias fontes. Então, os estudiosos do direito têm que criar um nome, têm que batizar com um nome. Você recebeu um nome, eu recebi o nome de Elbert, eu coloquei um nome no meu filho de Daniel. As pessoas, o ser humano tem que batizar as coisas com um nome para identificá-las. Em relação a esta situação de onde sai o direito, de onde surge o direito, eles fizeram uma comparação, eles emprestaram esse nome desse fenômeno que ocorre com os rios. Então, o rio tem uma nascente. Então, essa fonte, ali nasce aquele rio. Muito bem, então vamos usar essa figura para o direito. E aí começaram a utilizar essa ideia, fontes do direito penal. Mas nós não falamos nascentes do direito penal, nós falamos fontes do direito penal. Onde surge? Quem é que cria? Como que cria? Por que agora? Por que é proibido matar uma pessoa? Por que eu não posso pegar, se eu estou com fome, tá? Ou, tira a fome, porque senão nós vamos confundir com o estado de necessidade. Se eu estou com vontade de dirigir aquele carro, por que eu não posso pegar aquele carro para dirigir, se não é meu? Por quê? Por que isso é crime? Por que se tornou, por que é furto? Então, qual é a fonte? Outra coisa,
Por que é que, para tirar uma prova de mim, o Estado não pode se valer da tortura? Por que que eu tenho essa prerrogativa, esse direito? Da onde surgem esses direitos no âmbito penal? É essa pergunta que a gente vai responder durante toda a aula. Quais são as fontes do direito? Por que onde nasce? Como que eu faço para saber qual é o meu direito e qual é o direito do Estado para punir? Tá bom? É isso que nós vamos responder. Então, primeira coisa que eu preciso que você saiba, que você entenda e que você se lembre, se você já assistiu outros vídeos nossos, é o seguinte: o direito penal tem dois aspectos. Primeiro, o direito de punir do Estado e a limitação a esse direito de punir. São dois aspectos que você não pode esquecer nunca. Para você entender fontes do direito, você tem que se lembrar deste aspecto. Esse aspecto que um lado do direito penal serve para punir o cidadão que pratica um crime, mas um outro lado do direito penal protege o cidadão do Estado, limita o poder de punir do Estado. Não esqueça disso. Aí você vai entender de forma mais fácil as fontes do direito penal. Por quê? Porque tem algumas fontes, ou uma fonte especificamente, que diz respeito ao direito de punir do Estado. E outras fontes que dizem respeito à limitação ao direito de punir do Estado. Tá bom? Quer ver? Vamos lá. Ó. Primeiro, fonte material ou de produção. Aqui nós vamos ver que depois existem as fontes formais. Fonte material é de onde brota, de onde surge. Quem é que pode produzir? Quem é que pode pegar e escrever, colocar no papel? Olha, isso aqui é direito penal. É disso que estamos falando. É o local de onde sai a matéria direito penal. É a fonte que se refere ao órgão incumbido da elaboração da norma. A única fonte de produção do direito penal enquanto direito de punir no Brasil é o Estado. Único legitimado a descrever uma conduta como crime, impor e executar uma pena, competindo, segundo a Constituição Federal de 1988, a União legislar sobre o direito penal. Então, só há a lei federal, que ela é escrita, ela é elaborada, ela é criada pelo Senado Federal e a Câmara dos Deputados, com a sanção do presidente da República, que é crime, que pode ser descrito como crime. O princípio da legalidade que nós já vimos está no artigo 1º do Código Penal. Tudo bem? Então, isso aí é a fonte material, fonte de produção do direito penal. Continuando. Continua. Olha lá. Fontes formais. As fontes formais também são conhecidas como fonte de conhecimento. Muito bem. Então, foi produzido o direito penal. Já entendi. O Estado produziu. Agora, como que eu faço para conhecer, para eu saber que eu tenho esse direito ou que o Estado tem o direito de punir? Que eu tenho o direito do Estado não me punir além deste limite, ou que o Estado pode sim impor uma pena sobre mim. Como que eu faço para descobrir isso? Então, é por meio dessas fontes formais, fonte de conhecimento, fonte de cognição. Cognição e conhecimento são expressões sinônimas. Quem gosta de processo civil vai se lembrar que se fala, usa a expressão lá, processo de cognição ou processo de conhecimento, tá? Porque são expressões sinônimas no âmbito do direito. São aquelas fontes por meio das quais se faz saber ou se deixa conhecer o direito penal. Aqui, tanto no sentido direito de punir, quanto no sentido de limitação ao direito de punir do Estado. As fontes formais subdividem-se em fonte formal imediata e fontes formais mediatas. Imediatas e mediatas. Então, aqui, essas fontes formais aqui, essas fontes de conhecimento, como é que eu conheço o direito, serve tanto para o direito de punir do Estado,
quanto para a limitação desse poder de punir do Estado. E aí eu tenho que ver se essa fonte é imediata ou se ela é mediata. Qual que é a diferença? Uma fonte formal e imediata. Eu vou conhecer de forma imediata esse direito. Só existe uma, gente. Só existe uma, que é a lei. Só a lei, tá? A única fonte formal e imediata é a lei. Lei é a disposição emanada pelo Poder Legislativo, caracterizada por ser impessoal. Ela é impessoal porque não visa determinada pessoa. Ela é genérica, ela não visa determinada pessoa e também visa todo mundo, destina-se a todas as pessoas. Ela é abstrata porque ela não é criada visando a atingir um determinado comportamento específico, mas é para atingir os comportamentos que vierem a ocorrer. Então, não é para um acontecimento concreto, mas sim é descrito de forma abstrata, e se um dia vier a acontecer isso, então nós vamos punir. E é coercitiva. Coercitiva porque a lei não pede, ela manda, ela determina, ela se impõe. A lei é a fonte por excelência do direito penal. A lei pode tanto ampliar o direito de punir estatal quanto limitar esse direito. Então, quando nós vamos para a lei, nós sabemos que a lei ela tanto pode impor que matar alguém é crime, cuja pena é de 6 a 20 anos, e, ao mesmo tempo, o que esta lei está fazendo? Ela está limitando o poder de punir do Estado. Por quê? Porque está dizendo, olha, a pena não poderá ser superior a 20 anos e não poderá ser inferior a 6 anos no caso de morte de alguém, no caso de homicídio. Certo? Então, vocês veem aqui a lei servindo tanto para punir, esse aspecto do direito de punir, quanto o aspecto de proteção do cidadão, limite ao poder de punir. Pessoal, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e falo para você, meu aluno virtual, minha aluna virtual, é em relação à maneira de enxergar o direito penal. Não fique pensando no direito penal e pensando somente, bandido, só bandido que se dá bem no Brasil, a lei é muito frouxa, a lei é muito mole. Lembre-se que não é só o coringa que pode ser réu num processo, pode ser investigado. O Bruce Wayne também pode ser réu em um processo. O direito penal, ele não é feito para o bandido do jeito que muitas vezes se propaga. O direito penal, ele é feito para o cidadão. Então, o direito penal, ele é o limite que o Estado tem para que o cidadão se veja protegido também. Porque nós pensamos, não pode torturar traficante, que absurdo. Eu sempre penso na seguinte situação. Eu não pratico tráfico de drogas, creio que você também não pratique. Mas a gente dirige. Eu dirijo o carro e eu saio saio para passear, vou trabalhar, saio para buscar meu filho na escola, enfim, eu dirijo. E quando eu dirijo, quem está dirigindo pode estar praticando um crime, que é embriaguez ao volante. Aí imaginem a ação de um policial em relação a você, te chamando de vagabundo, mandando você sair do carro, batendo na tua cara. Você vai soprar o bafômetro, senão eu te mato. Aí a gente acha absurdo. Não pode, eu sou cidadão de bem, eu pago meus impostos. Sim, você está certo, eu concordo, a gente não pode admitir essa postura. Mas é por isso que, quando o policial não pode bater na nossa cara, quando nós estamos dirigindo, o que está acontecendo? É uma limitação ao direito de punir do Estado. Então, eu gostaria que você entendesse, para que você consiga entender os institutos do direito penal, pense sempre, se eu estivesse sendo acusado pela prática de um crime, violência doméstica contra minha ex-mulher, violência doméstica em relação ao meu minha ex-namorada, por exemplo, ou eu estou sendo investigado porque o meu namorado me deu um golpe, eu estou sendo investigado por estelionato, que eu não pratiquei. O que é que eu poderia alegar em meu favor? Como que eu poderia me defender do Estado nestas situações?
Comece a pensar no direito penal dessa maneira, porque senão, se você ficar sempre com aquele discurso, o direito penal é muito bonzinho, tudo para o bandido, o crime compensa no Brasil, sim, aí fica difícil de você entender o direito penal, tá certo? Por quê? Porque a maior quantidade das normas que tem, você provavelmente nunca ouviu falar isso, mas a maior quantidade das normas mais protege o cidadão do que, na verdade, dá direito ao Estado de punir, tá certo? Mas, insisto, protege o cidadão, não é que protege o bandido. O direito penal não foi feito para proteger bandido. O direito penal foi feito para proteger o cidadão. Estes instrumentos, eu sei, acredite, eu sei, são deturpados e são mal aplicados, e aí a gente vê os absurdos que nós temos, inclusive gerando esta sensação que muitos têm, inclusive eu, em muitas vezes, de que o direito penal é muito levinho, é muito tranquilo, e por isso que vale a pena o crime no Brasil. Perfeito? Vamos fechar o parênteses. Sempre tenho isso em mente. Eu já falei isso, provavelmente, em outros momentos, e vou falar várias vezes nessas nossas aulas. Quem acompanhar aqui o nosso Descomplica Penal, eu vou sempre estar trazendo essa ideia para que você consiga entender melhor esses conceitos do direito penal, tá bom? Fontes formais. A lei é a única fonte formal imediata. Por quê? Basta eu ler a lei e imediatamente eu já sei qual é o direito do Estado. Imediatamente eu já sei qual é o limite do Estado. Eu leio lá na lei, Código Penal, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Eu já sei que o Estado tem o direito de, se um cidadão matar outro, aplicar a este cidadão uma pena de 6 a 20 anos. Imediatamente, eu não preciso de nada, eu não preciso de intermediário. Na hora, eu já consigo identificar isso. E eu também sei que, se um cidadão matar outro, o Estado está limitado em poder aplicar somente uma pena entre 6 a 20 anos. Não pode aplicar 30 anos, não pode aplicar 40 anos, ele pode aplicar de 6 a 20 anos. Ele está limitado a isso, tá? Fontes formais mediatas. Aqui vai precisar de um intermediário. O que são? São aquelas que não estão nas leis, mas derivam da lei. Por isso que são mediatas. São fontes que dependem de outra fonte. Mas qual outra fonte? A lei. O direito não surge destas fontes, mas da interpretação que essas fontes fazem da lei. São fontes mediatas. Segundo a doutrina tradicional. 4, tá? Costumes, princípios, jurisprudência e doutrina. São essas 4. Nós vamos ver que há doutrinadores mais novos, mais modernos, que incluem outras 2 fontes, que seriam a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos. Tá? Observe que, como não há crime sem lei anterior que o defina, as fontes formais mediatas não poderão criar crimes, podendo somente servir para limitar o poder de punir do Estado ou interpretar a lei, tá? Então, pessoal, vejam vocês. A lei é a fonte imediata. Esta fonte imediata que é a lei, só ela pode criar crimes. Só ela pode criar situações que criminalizem conduta, que punam com uma pena, que aumente, que agrave a situação do réu. Somente a lei. Somente a lei cria crime. Somente a lei cria pena. Perfeito? As outras fontes que são mediatas, estas não podem criar crime. Então, elas não servem para aumentar o direito de punir do Estado. Só servem para ou dar uma interpretação à lei, para saber como será aplicada o ius puniendi, ou serve somente para o quê? Para limitar o direito de punir do Estado. Então, para limitar o poder de punir do Estado, estas fontes servem para criar direito penal. Não por quê? Porque não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação
legal. Perfeito? Tá vendo por que é importante a gente entender esse duplo aspecto do direito penal para a gente conseguir entender esses institutos aqui, senão a gente não consegue. Então, vamos lá. Jurisprudência. Primeira fonte imediata, formal imediata, jurisprudência. O que é a jurisprudência? O que eu devo entender por jurisprudência? São as decisões reiteradas dos tribunais. Ou seja, quando a respeito de um assunto, determinado tribunal decide diversas vezes da mesma maneira, entende-se que para aquele tribunal, a prudência do direito, e é isso que significa jurisprudência, é aquela decisão. E por isso se repete de forma reiterada. Desse modo, cada tribunal tem seu conjunto de jurisprudências. Perfeito? Então, quando nós vamos na Constituição Federal e nós vamos para o processo penal, nós vemos que o Poder Judiciário brasileiro ele é dividido em vários tribunais. Então, tem na esfera estadual, tem o juiz de primeiro grau, tem o Tribunal de Justiça, aí depois tem o STJ, depois tem o STF. Aí tem na Justiça Federal, tem o Juiz Federal, aí tem os TRFs, aí depois tem o STJ, STF. Aí tem a Justiça Militar, tem a Justiça do Trabalho, enfim, são vários tribunais. Nós temos pelo menos 27 tribunais nos estados, nós temos 5 TRFs, nós temos o STF, nós temos o STJ, então nós temos muitos tribunais. Perfeito? Cada tribunal, e quando a gente fala em tribunal, nós estamos falando em um colegiado, cada tribunal, ele tem o seu conjunto de decisões. Eles pensam o direito em relação àquele tipo penal, eles pensam de determinada maneira. Esta maneira deles pensar, então, várias vezes eles decidiram que chegou um recurso e eles pegaram e decidiram de uma maneira. Chegou um outro recurso e decidiram da mesma maneira. Chegou um outro recurso e decidiram da mesma maneira. Então, o que eles falam? Olha, a nossa interpretação desta situação é essa aqui. Então, para nós, procurando ser prudentes, nós entendemos que a melhor maneira de entender, de interpretar esta parte do direito penal é essa aqui. Ou seja, a nossa jurisprudência neste aspecto é esse aqui. Deu para entender o que é jurisprudência? Então, quando nós estamos fazendo um estudo de determinada matéria, nós vamos para a jurisprudência para saber como que os tribunais pensam determinada matéria. Como os tribunais superiores, quem são os tribunais superiores? STJ, STF. Como que os tribunais superiores pensam essa matéria? Por que os tribunais superiores? Porque pode ser que cada tribunal dos estados tenha a sua própria jurisprudência. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo decide de determinada maneira, de Minas Gerais, de outra maneira, da Bahia, de outra maneira. Mas o STJ, naquele ponto específico, decide sempre desta outra maneira aqui. O que é princípio da insignificância? Quando que se aplica o princípio da insignificância? Nós vimos já o que é princípio. Se você já assistiu aula sobre princípios, você está entendendo o que eu estou falando. Se não assistiu, vai lá, assiste, depois volta aqui nesse vídeo aqui, para você acompanhar o raciocínio. Princípio da insignificância será aplicado em quais situações? Então, você vai assistir, você vai encontrar decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo em determinado sentido. Lá na Bahia, pode ser que seja em outro sentido. É só um exemplo, tá bom, pessoal? Em outro sentido. No Rio de Janeiro, os tribunais decidem e definem que se aplica o princípio da insignificância de outra maneira. Então, a jurisprudência de cada um dos tribunais em relação ao princípio da insignificância é distinta. Do STF é de outra maneira. Por quê? Insisto, a jurisprudência de cada tribunal varia, é diferente. Tá? Perfeito? Outra observação. Miguinhos, juiz de direito, juiz federal, o juiz singular, ele não tem jurisprudência, tá bom? Ele tem entendimento. Então, vamos supor, você trabalha em uma comarca que tem a primeira, segunda, terceira vara criminal.
Tomara que o processo do meu cliente caia na terceira vara criminal, porque a jurisprudência daquela vara é que ele sempre acolhe o princípio da insignificância. Não, não. Não é a jurisprudência daquela vara. Você não vai dizer isso, tá? É o entendimento daquele juiz. O juiz, ele não tem jurisprudência. O juiz, ele tem entendimento. O juiz segue determinada jurisprudência porque é este o seu entendimento. Assim que nós vamos falar, tá? A questão de nomenclatura aqui para você ir aperfeiçoando o seu vocabulário jurídico. Perfeito? Muito bem. Qual é a outra fonte formal de conhecimento imediata que nós temos? A doutrina. O que é doutrina, amiguinhos? Doutrina é o fruto das pesquisas científicas sobre o direito penal feitas pelos estudiosos, os quais, após se debruçarem sobre um tema, emitem suas constatações a respeito de como a lei penal deve ser aplicada ou interpretada. É de grande importância para o desenvolvimento do direito penal, pois muitas vezes os doutrinadores dão o rumo de como a lei penal deve ser criada e interpretada. Então, pessoal, primeira coisa, essas apostilas que eu mando para vocês, isso aqui não é doutrina. Não é doutrina no sentido que eu não sou doutrinador. Eu não me debrucei sobre o direito penal para pensar algo novo. Eu estou reproduzindo aqui o pensamento dos doutrinadores. Ah, professor, então não é você que... Não, infelizmente eu não tenho essa capacidade de entender o direito assim. Da onde que sai tudo isso que eu estou falando? Da onde que sai? Daqui, ó. Isso aqui é livro de doutrina, isso aqui é doutrina. Olha aqui, ó. Esses livros aqui que vocês veem atrás de mim, tudo isso aqui, ó. Essa parte aqui do centro aqui da minha biblioteca é direito penal, processo penal, tá? Aqui são livros diversos, outras literaturas que eu gosto de ler. Aqui tem mais um pouco também de direito penal, direito processual penal, legislação. Então, isso aqui é doutrina. Isso aqui é ciência. Então, quando a gente fala em doutrina como fonte do direito, não é qualquer aula que um professor dê, qualquer pensamento, qualquer apostila que a pessoa escreva. Você vai encontrar doutrina, por exemplo, em artigos científicos. O direito é uma ciência, tá? E tem um microsistema chamado direito penal. Esse microsistema de direito penal, ele envolve não só o direito penal, que é o que a gente está falando aqui, mas envolve direito penal, direito processual penal, criminologia, direito penal constitucional, execução criminal. Então, e esse microsistema, ele é uma ciência também. É um ramo do direito, é um ramo dessa ciência. Então, quando o doutrinador ele se debruça, ele está fazendo ciência, é uma pesquisa científica. Quando você quer procurar doutrina, então você vai nas revistas especializadas do direito e aí você encontrará as doutrinas. Esses artigos científicos, muitas vezes, vão para onde? Vão para as obras, para os manuais destes doutrinadores. E aí o que acaba acontecendo? Os doutrinadores começam a falar sobre determinado tema, aí o doutrinador vê aquele pensamento e começa a falar também naquele sentido. Aí o que acaba acontecendo? Os julgadores, os juízes, os tribunais começam a entender aquele pensamento daquele julgador e aí começa a aplicar nas suas decisões, isso aí vai se disseminando, e aí aquela maneira de interpretar a lei começa a vigorar. Aí sabe o que acontece? Bom, se a gente está interpretando a lei dessa maneira, vamos fazer o seguinte, vamos modificar a lei, para que a lei comece a constar de forma explícita esta possibilidade que foi descoberta lá atrás, há 20 anos, começou a ser dita por determinado doutrinador. Então, é assim que a doutrina entra e se entrelaça como fonte do direito. Deu para entender? E agora, é o posicionamento de um doutrinador, de dois doutrinadores. Isso aí não é lei, então não serve para criar tipos penais, não serve para aumentar o direito de punir do Estado, mas serve para limitar o direito de punir do Estado. Perfeito? Muito bem, então vamos lá. A outra fonte do direito é o costume. Costume em direito penal é mais difícil, é mais raro
de nós encontrar, mas existe também, tá? Existe o costume no direito penal. Em direito, entende-se por costume a prática reiterada que é de conhecimento de toda uma sociedade. Tendo em vista o tamanho continental do Brasil, essa sociedade pode ser local. Dessa maneira, aquilo que é costume em um determinado local não é costume em outro local do Brasil. Além de ser uma prática reiterada e de ser de conhecimento dos envolvidos, o costume também tem que ter um caráter obrigatório. A gente sabe que a gente tem que seguir dessa maneira, pois todos se sentem no dever de aderir ao costume. Como o costume não é lei, não pode criar crime, mas pode limitar o poder de punir. São exemplos de situações em que o costume pode limitar o poder de punir a utilização de cheque pré-datado para afastar o crime de estelionato e a prática de topless nas praias do Rio de Janeiro, que afasta a prática do crime de ato obsceno do artigo 233 do Código Penal. Volta aqui para mim, deixa eu conversar um pouquinho com você sobre isso. O costume, então, é uma prática que você não sabe de onde surge. Você só sabe que é assim que tem que fazer. O pessoal que é mais velho e que é de Bauru, aqui interior de São Paulo, vai se lembrar que do seguinte, ó, hoje em dia, quando a gente vai encontrar alguma pessoa que a gente tem carinho, que a gente tem afinidade, o que a gente faz? A gente não dá um beijinho no rosto, aquele beijinho de lado de bochecha, tem esse costume. Gente, os mais novos não se espantaram com isso. Mas quando eu era novo, tinha uns 15 anos, aqui no estado de São Paulo, no interior, nós nos cumprimentávamos com 3 beijinhos no rosto. Vocês sabiam disso? Então a gente, por exemplo, chegava numa roda e fazia aí ia no outro, aí ia no outro, Da onde surgiu isso? Nem imagino. Mas era um costume. Pior, lá no Rio de Janeiro, sempre foi, hoje eu não sei como que é, sinceramente não sei, tá? Mas no Rio de Janeiro eram 2 beijinhos. Então, nessa época, na mesma época, era uma outra região. Vocês diziam, só isso. E quando um paulista se encontrava com um carioca, e aí ficava naquele, puta, eu vou mais um, não vou, fico, como será que vai ser? Vira e mexe, rolavam uns selinhos nessas situações. Costume. Hoje, eu não sei porque não teve um dia que decretaram a partir de amanhã não haverá mais os beijinhos no... Não, simplesmente acabou. E hoje a gente se cumprimenta somente com um beijinho. Algumas pessoas, tem gente que não tem o hábito, né? Mas é muito comum você ver isso, tá? Tudo bem? Deu para entender uma ideia do costume que surge, a gente não imagina como? Quer ver? Agora, eu dei 2 exemplos de costumes. Primeiro, do cheque pré-datado. Quando existe uma figura, um tipo penal, que é o estelionato por meio de emissão de cheque sem fundos. Então, eu sei que meu cheque não tem fundo no banco, mas eu mesmo assim compro um celular seu. Então, eu pego e te dou um cheque no valor de 250, aumentar o valor do celular, vai, R$ 500. Eu sei que não tem fundos. E eu sei que eu estou desempregado. E eu sei que daqui 30 dias que eu pedir para você segurar o cheque, não haverá fundos. Então, nessa situação, eu apliquei um estelionato. Eu devo responder pelo crime de estelionato. Tudo bem? Deu para entender? Muito bem. Só que é o seguinte, você precisa segurar o cheque até daqui 30 dias? Não. A lei de cheques diz que o cheque, a natureza jurídica é de ordem de pagamento à vista. Quer dizer que, apesar de estar escrito que é bom para somente daqui 30 dias, a hora que eu te dei o cheque, você pode sair da minha frente e ir e descontar o cheque. Tudo bem? Deu para entender? Agora veja a seguinte situação. Eu trabalho, só que eu tenho meus clientes. Os meus clientes me pagam somente no 5º dia útil de cada mês. Eu não tenho dinheiro hoje, mas eu sei que eu receberei dinheiro até o 5º dia útil do mês seguinte. Hoje não tem dinheiro na minha conta. Eu pego e vou predatar o cheque para daqui 30 dias. Eu entrego nas suas mãos. Você segura o cheque para mim em 30 dias? Você diz, sim, pode deixar que eu seguro. Você desesperado, desesperada, precisando do dinheiro, sai da minha frente e vai lá e já desconta o cheque. A hora que bate no banco, o que acontece? Volta sem provisões de fundo. Tá? Pergunta que eu faço para você.
Eu cometi o crime de emissão de cheque sem fundos? Não. Por quê? E o que vai afastar isso? O costume. Porque é costume que aquela pessoa que aceita um cheque pré-datado somente tente descontar esse cheque na data determinada, na data aprazada. Perfeito? Então, eu não responderei. Costume. E o outro exemplo que eu trago na apostila é do topless. Então, top, né? Parte de cima, less, sem, né? Sem a parte de cima. Que é uma prática aqui nas praias do Rio de Janeiro, de novo, tá? Não sei se ainda é ou é, mas creio que a sociedade está cada vez mais liberal. Na praia do Rio de Janeiro é comum a prática de topless. Então, uma mulher que está fazendo topless na praia, numa praia do Rio de Janeiro, ela não vai ser enquadrada, ela não será incriminada pelo crime de ato obsceno, por expor parte do seu corpo como sendo uma conduta criminosa. Mas se essa mulher fizer isso no interior de São Paulo, tá? Aí ela praticará ato obsceno. Ela tá lá, pega, abre, coloca a cadeira na frente da casa, tira a parte de cima do biquíni para tomar sol na frente de casa, onde é uma rua movimentada, onde passam muitas pessoas. Aí ela cometerá o crime de ato obsceno, tá? Essa questão do costume também serve para interpretar a lei, por exemplo, crime contra a honra. O que é honra? Antigamente, hoje não serve, mas antigamente existia uma ideia, existia no Código Penal a expressão mulher honesta. Hoje não existe mais mulher honesta no Código Penal. Então, essa expressão, o que era mulher honesta? Então, por exemplo, se definia que a mulher que era profissional do sexo, ela não era uma mulher honesta. Então, ela não podia ser considerada como mulher honesta. Então, determinadas condutas que eram praticadas com esta mulher, ela não era protegida pelo direito penal, porque não poderia ser caracterizada como mulher honesta. Então, era um costume que já não vigora mais. Mas se você pegar o Código Penal, se você for lá no site do Planalto, pegar o Código Penal, a versão original, você vai encontrar essa expressão. Aí você dá Ctrl F, de found, para encontrar, e aí você vai digita honesta, aí você vai encontrar alguns artigos que estão escrito mulher honesta, tá? Então aí é uma pesquisa histórica para a gente entender também, quem está fazendo TCC aí para... Muito bem. Continuando aqui, princípios. Princípio a gente já estudou, vou passar rapidinho aqui, porque a gente tem uma aula só sobre princípios. Estes princípios aqui são aqueles princípios daquela aula lá, são os mesmos, tá bom, pessoal? Não são outros princípios aqui, não, tá? Princípio, como o nome indica, é o que inicia, é o ponto de partida. No caso do direito, é o ponto de partida para a criação e para a interpretação da norma. Assim, os princípios se destinam tanto ao legislador no momento em que vai elaborar uma norma, quanto aos profissionais da área jurídica quando vão aplicar o direito. Os princípios são as bases de sustentação de qualquer ramo do direito. Cada ramo do direito tem seu conjunto de princípios. Os princípios são os mandamentos normativos nucleares e superiores do sistema jurídico, que orientam e direcionam a elaboração das regras jurídicas e sua aplicação. Os princípios também servem como meio de integração das normas jurídicas, quando não há uma regulamentação específica para determinado fato. Tem-se, portanto, que os diversos institutos do direito penal devem sempre ser analisados e aplicados tendo os princípios como valores a serem obedecidos, por isso são fonte do direito penal, tá? Então, os princípios aqui, como nós já falamos, não vou... Aqui, pessoal, isso aqui você não vai encontrar na maioria das doutrinas. Você vai encontrar em alguns artigos. A Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos como fonte imediata de direito, do direito penal. A doutrina tradicional não fala da Constituição Federal como fonte do direito penal. Contudo, não há como negar, analisando o artigo 5º da Constituição Federal, de que, além de sustentar todo o sistema penal pátrio, é também fonte de inúmeros direitos. Contudo, a Constituição Federal não pode incriminar condutas, servindo somente como fonte do direito penal geral. O que é esse direito penal geral, Albert? Ou seja, aquele que limita o direito de punir do Estado. Então, quando você vai lá no artigo 5º da Constituição Federal, você vê um monte de coisa a respeito do direito penal. A doutrina não fala disso. A doutrina não vai chamar
a Constituição Federal como fonte do direito, mas atualmente, alguns doutrinadores vêm incluindo a Constituição Federal como fonte do direito penal também. De igual modo, os tratados internacionais de direitos humanos, tá? Vocês sabem que os tratados internacionais de direitos humanos, eles entram no Brasil com uma força infralegal, ele está abaixo da lei, não, ele é supralegal, ele está acima da lei, mas infraconstitucional, ele está abaixo da Constituição. Só quando ingressa com uma aprovação no Congresso Nacional de 3/5 discutida em cada uma das casas, é que tem status constitucional. Mas quando é simplesmente ratificado o Tratado de Direitos Humanos no Brasil, aí ele tem esse caráter supralegal, infraconstitucional. Tá? Então, ele está acima da lei, mas abaixo da Constituição Federal. Tem aplicação no Brasil. E a doutrina também não fala dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos como fonte do direito penal. Porém, quando assinados e ratificados pelo Brasil, então o chefe do executivo, no caso do Brasil, o presidencialismo, o presidente da República, ele vai até uma convenção e ele assina o tratado. Depois esse tratado entra no Brasil e o Congresso Nacional ratifica, fala, não, tá certo, vamos aplicar isso aqui no nosso território nacional. Como, por exemplo, Pacto de San José da Costa Rica. Tal qual ocorre com a Constituição Federal, os tratados internacionais de direitos humanos não podem incriminar condutas, servindo somente como fonte do direito penal geral, ou seja, aquele que limita o direito de punir do Estado. Pessoal, aqui, ó, aqueles que estão na faculdade, estão terminando, uma sugestão, uma dica. Não sabe o que fazer de TCC? Faça sobre isso aqui. Nova perspectiva das fontes do direito penal. Quais novas fontes do direito penal? E aí você inclui, você vai falar sobre o que são fontes, primeiro capítulo, o que são fontes do direito penal, a visão tradicional das fontes do direito penal e nova perspectiva da aplicação da Constituição Federal e dos tratados de direito internacional de direitos humanos como fonte de direito penal imediata. Aí, ó, um TCC prontinho para você. A hora que você for, não precisa me pagar, mas a hora que você for escrever lá no TCC, você coloca. Agradeço ao professor Elbert a sugestão. Tá bom, pessoal? Brincadeiras à parte, espero de verdade sempre ser útil para você. Espero que você esteja conseguindo aprender direito penal. Lembre-se de dar um like aí se foi útil essa aula para você. Recomenda para os seus amigos aí, os seus colegas que estão fazendo faculdade de Direito, o nosso canal, para que mais gente esteja participando, mais gente esteja sendo beneficiada aí. Pessoal, fica com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Valeu!